Fala pessoal, sou Renan Cacheiro, sou cofundador do Reportei e nesse vídeo a gente vai falar sobre 8 sites que você pode utilizar para criar artes online. Muitas dessas ferramentas têm funções gratuitas, então eu vou recomendar aqui ferramentas que a gente gosta bastante aqui no Reportei e para começar eu vou recomendar aquela que eu mais gosto, aquela que eu uso inclusive e sou assinante, porque quebra um super galho para mim no dia a dia. A primeira é o Canva. Muita gente aí deve conhecer essa ferramenta, ela é uma das mais populares, se não for a mais popular hoje nessa criação de artes online, né? Tem até muitas críticas sobre o Canva, uma disputa entre se é melhor que o Photoshop, etc. Mas o Canva ele não é uma ferramenta para substituir, por exemplo, uma ferramenta profissional de design. É uma ferramenta mais direta, mais para quem não é designer, né? Para poder criar design de uma forma mais simplificada. Eu acho muito legal que o Canva ele tem uma versão gratuita para você testar. Então, se você precisa criar alguma arte, fazer uma imagem, um panfleto, um folder, enfim, um cartão de visita, um post para rede social, o Canva tem funções para você fazer isso e gratuito. Se você precisa de um pouco mais de detalhe, redimensionamento de imagens, algumas outras funções, você tem que pagar. Mas é uma ferramenta que já tem muita função gratuita que, como eu disse, quebra um galho para quem precisa fazer artes de maneira rápida e com um visual bem legal. Concorrente direto do Canva é Adobe Spark. Uma ferramenta muito legal criada pela Adobe, né, criadora do Photoshop. É o Canva da Adobe, então é um Canva um pouquinho mais até simplificado em algumas questões. Ele é muito utilizado pelo pessoal que trabalha com mídia social. Ele tem umas funções muito bacanas também, até de edição de vídeo. Ele é uma ferramenta muito legal e também tem versão gratuita, dá para fazer muita coisa nessa versão gratuita. Uma coisa que é legal de você usar, por exemplo, o Adobe Spark e até comparar com o Canva, são os layouts que já vêm prontos. Então você pode selecionar, por exemplo, cartão de visita, folder, esses layouts que a gente usa para a internet, e ele já tem vários templates, várias sugestões que você pode editar. O Spark chega até a ter templates de vídeo, né? Hoje, praticamente essas ferramentas têm template de tudo, até de PowerPoint, de apresentação, tem muita coisa já pronta para você editar em cima. Obviamente, tem planos mais avançados, planos pagos, mas você que já quer criar uma coisa mais simples, vai ficar muito bem servido com essas ferramentas. Entretanto, tem algumas outras que podem também ser muito úteis a depender da necessidade que você tiver. Uma delas é o Crello, é isso mesmo, não é o Trello, é o Crello. É uma ferramenta focada em design também, como o Canva, como o Spark. Ela tem algumas funções ali diferentes, mas a que eu destaco é a função de remover fundo. É muito fácil você retirar o fundo ali de uma imagem, é muito tranquilo. Lembrando que essas ferramentas elas têm todas meio que as mesmas funções, então vai muito do gosto, né? Você, eu gostei mais dessa, me adaptei mais àquela, porque em termos de funcionalidade elas são bem parecidas e aí está mais uma opção para você. A quarta ferramenta da lista ela é mais voltada para a edição de fotografia. É a BeFunky, tá? Essa ferramenta não é tão complicada de mexer para quem precisa dar um retoque numa imagem, recortar, fazer algumas edições em fotografia. Então, ela é aquela imagem para quem quer, enfim, editar rapidamente um post, colocar numa rede social. É um editor muito legal para essa parte de fotos. Obviamente, tem várias funções de criação e também ela tem alguns planos pagos com algumas funções especiais que são mais baratas do que as concorrentes. Começa a partir de $5 em média por mês. Quinta ferramenta é a Shutterstock Editor. É uma ferramenta da Shutterstock que é um banco de imagens super respeitado, tem muita imagem bacana, muita imagem que a gente vê aí na maioria das publicidades, né? O pessoal usa o banco de imagem da Shutter, mas eles têm um editor próprio, então você já consegue editar esse banco de imagens diretamente na ferramenta. Isso é muito legal porque às vezes você consegue pegar lá uma imagem que está com uma certa licença, você consegue editar ela. Obviamente, para você exportar, utilizar, você vai ter que pagar licenciamento daquela imagem, mas você consegue ter uma visão muito bacana de como vai ficar uma arte, como vai estar. Você pode editar uma imagem paga sem pagar por ela e obviamente depois você pode utilizar essa imagem desde que você compre ali aquela licença.
essa ferramenta oferece também uma biblioteca com muita imagem para você utilizar, tem materiais gratuitos também que podem ser utilizados. Como disse, tem a qualidade da Shutter, né, de imagem, de templates. Então é bacana para conhecer e, obviamente, para quem puder pagar, vai ter acesso aí a um dos melhores bancos de imagem do mundo. E não poderia faltar na nossa lista uma ferramenta brasileira e que a gente aqui no Reportei gosta bastante, é o Tracto. O Tracto ele é bem parecido com o Canva e ele tem templates muito próximos, né, do que a gente usa aqui no Brasil. Então você vai perceber que a parte visual, os templates do Tracto são muito legais porque eles são bem adaptados aqui para a nossa cultura. E o Tracto também tem algumas questões no plano gratuito que são bem bacanas. Por exemplo, como recorte gratuito de imagem, eles dão até 5 recortes para você fazer, então eles tiram o fundo da imagem, etc., de forma automática. Isso você consegue num plano gratuito, claro, com algumas limitações. O Tracto ele também é muito utilizado para o pessoal que gosta de criar PowerPoint, apresentação, modelo de proposta, né, aqueles PDFs. O pessoal adora usar o Tracto, funciona muito bem, justamente porque ele é muito adaptado à nossa cultura, então ele já traz aquelas sacadas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Super recomendo para quem precisa para esse lado mais empresarial, mais corporativo. E os planos pagos deles também são bem baratinhos aí, a partir de R$25 por mês, dá para fazer muita coisa legal e, obviamente, valorizar aí uma ferramenta brasileira. A 7ª ferramenta da lista é a ferramenta do Buffer, chamada Pablo. Essa ferramenta, ela permite a criação de arte online, mas ela já é linkada com a ferramenta de agendamento, então você já faz a arte, já publica, etc. Outras ferramentas também têm essa função de agendamento, mas por ser uma ferramenta totalmente integrada com o Buffer, né, foi desenvolvida pelo Buffer, que é uma ferramenta de agendamento de post, você tem algumas funcionalidades bem legais para rapidamente fazer uma arte e rapidamente colocar ela num calendário editorial. Isso sem contar com os templates que você vai encontrar muito voltados para posts de mídia social. Então, para quem está olhando para esse lado de mídia social, fica aí uma dica, como eu disse, não é uma questão de gosto, é subjetivo, mas você pode achar ali templates que vão ser bem bacanas para o seu trabalho de marketing digital. Fechando a nossa lista de sites para criar arte online, a gente tem o Snappa. É uma ferramenta de criação de artes e ela tem como diferencial essa sugestão de vários dimensionamentos de rede social. Então você consegue, com um post, criar vários posts. E o Snappa ele faz essa orientação para você publicar de várias maneiras usando uma mesma arte. Além disso, o Snappa também se conecta ao Buffer, então você pode agendar ao mesmo tempo um post que vai para o LinkedIn, que vai para o Facebook, que vai para o Pinterest, vai para o Instagram, enfim, você já faz um post que pode ser adaptado para vários canais, então vale a pena conferir para quem trabalha com mídia social e conhecer essa ferramenta que tem planos aí gratuitos também para quem quer testar. E aí, curtiu o conteúdo? Vai utilizar algum desses sites? Não conhecia algum desses sites? Deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal, isso ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo útil para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.